O ministro Edson Fachin, que atualmente é o presidente do STF, está querendo um código de ética para tribunais superiores inspirado na regra alemã e vai usar o CNJ para implementar isso. Detalhes importantes nessa história. O código de ética é bacana, eu vou explicar para vocês, a gente está com ele aqui, ó, a página desse código de ética aqui para os juízes da Corte Constitucional, tem os princípios aqui interessantes e coisa e tal. Mas a proposta é para os tribunais superiores, com exceção do STF. E isso provavelmente é porque o STF não atende esse negócio, né? Por exemplo, depois que o Fachin tinha proposto isso daqui, é que houveram dois fatores que questionaram muito a questão ética do STF. Primeiro, a proposta do Gilmar Mendes, ou a decisão do Gilmar Mendes de tornar praticamente impossível o impeachment de ministro do STF, o que é claramente algo que atenta contra a independência do próprio STF, né? E também a questão do Toffoli com o Vorcaro, a viagem de avião para ver o Palmeiras jogar e não sei o que lá. Vamos entender esse caso aqui, porque, de novo, é fato que o STF está se afundando na lama desde que decidiu atuar politicamente. É muito urgente que o STF volte a ser um órgão judicial, um órgão exclusivamente jurídico, e pare de se meter em política. Política tem que ficar com o Congresso, com o Executivo. Por mais que ganhem eleições pessoas que o pessoal do STF não goste, por mais que os deputados tenham opiniões que vão contra o que o pessoal do STF considera o correto, o STF tem que agir apenas de forma técnica, né? Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Trump Tupiniquim, minha esposa quer cortar o bigode do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Fachin quer código de ética para tribunal inspirado em regra alemã e vai usar o CNJ para criar isso. Então ele está falando aqui que isso já é um pleito do Fachin antes mesmo dele ser presidente do STF, então não é uma coisa que surgiu agora, não é por causa do Gilmar Mendes, não é por causa do Toffoli, não é por causa do Alexandre de Moraes, não é por causa de nada, já era um pleito do Fachin anterior, né? E parece que ele já conversou com os colegas da corte, presidente de outros tribunais superiores, e ele já tem, a iniciativa é inspirada em regras do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, como é nomeado a Suprema Corte Alemã. Na verdade, o nome é bonitinho aqui, ó. É o Bundesverfassungsgericht. Lógico, eu pronunciei totalmente errado, boa sorte quem quiser pronunciar isso aqui da maneira correta, mas é a Corte Federal Alemanha, né? Então tá aqui a versão em inglês, né? Antes de qualquer coisa, tem a versão em espanhol também, ou desculpa, em alemão, que eu não vou conseguir ler, e tem em espanhol também, se você quiser tentar, ou então passa isso aqui num tradutor, você consegue ler também isso daqui, não tem nenhum problema, né? Então, mas o ponto que eu quero chamar, a gente vai dar uma olhada nessas regras aqui, que eu acho interessante realmente o que ele está propondo exatamente nessa história. Mas o fato é que o que me chamou a atenção nessa história aqui, a proposta caminhará no CNJ e abarcará todos os tribunais superiores, exceto o Supremo. Ou seja, porra, o Supremo é o mais importante para ter isso, Fachin. Que papo é esse, cara? Como não vai ter o Supremo nessa história? Tem que ter o Supremo. Olha o Toffoli fazendo merda pra caralho, né? Enfim, vamos entender o que ele tá propondo aqui, né? Assim, me assusta muito o fato disso já não tá na lei brasileira, né? Então, olha só, os princípios gerais que eles colocam aqui. Em todos os assuntos, tanto oficiais quanto não oficiais, os juízes da Suprema Corte Federal devem se comportar de maneira que não comprometa a reputação da Corte, a dignidade do escritório, né, e a confiança pública na sua independência, imparcialidade, neutralidade e integridade. Olha só, isso aqui, de certa forma, isso já está inscrito na lei brasileira, porque isso é um princípio da magistratura de forma geral, e ministros dos tribunais superiores também têm esse tipo de comprometimento, né? Agora, o que a gente tem visto é justamente onde é que está a punição dessa história, porque isso já é lei hoje. E, inclusive, a lei do impeachment de ministro do STF fala exatamente em conduta inadequada com o cargo, né? Incompatível com o cargo, que seria justamente um ministro que, em casos oficiais e não oficiais, se comporte de forma que comprometa a reputação da corte. O que o Toffoli fez ao viajar no jatinho do Vorcaro, um jatinho de alguém do Vorcaro, com o advogado do Vorcaro lá para Lima, pode não ter nada demais, pode ser que não tenham falado nada sobre o assunto, que eram só torcedores do Palmeiras querendo ver o jogo, não sei o que lá, mas que fica estranho, pô, compromete a coisa, né?
Aqui, ó. Dado o status da Corte Federal como um órgão constitucional e a significância política e social das decisões, membros da Corte não apenas têm que comprometer-se com os deveres e obrigações que saem dessa função judicial. Eles também têm que participar e se apresentar de forma, o conhecimento da Corte, do status da Corte, o funcionamento e a jurisprudência, tanto de forma nacional ou internacional. Ou seja, o que eles estão querendo dizer aqui é que a função dos juízes da Suprema Corte não é apenas serem isentos e seguirem a lei. Eles têm que se comportar de forma que mostra... Conhece aquela frase? Não basta a mulher de César não basta ser honesta. Ela tem que ser honesta e tem que parecer honesta. Então, é o que está dizendo aqui. Ou seja, os ministros do STF não têm que apenas decidir de forma constitucional. Eles têm que se comportar de forma que a importância das suas decisões não sejam questionadas, né? Os membros da Corte devem exercitar os seus deveres de forma independente e imparcial, sem nenhum desvio ou interesse político, social ou pessoal e relações. Chega a ser engraçado pensar nisso, né? Que bom que o pessoal na Alemanha consegue fazer isso. Aqui no Brasil, vou te falar um negócio, meu amigo. Na sua conduta, eles têm que se preocupar em não levantar dúvidas sobre a sua neutralidade e o exercício com relação aos grupos ideológicos, sociais, políticos, religiosos e coisa e tal. Isso aqui é um absurdo, porque realmente o que o STF fez aqui foi chegar à conclusão de que metade da população brasileira caiu em fake news. O Bolsonaro só tem força porque metade da população brasileira é burra. Temos que anular essa política totalmente, porque não pode, está proibido ser de direita no Brasil, não pode, né? Ou seja, eles abertamente vestiram a camisa de um lado do espectro político e estão seguindo nisso de forma completamente absurda, né? Isso não exclui a afiliação e sujeito com alguma contenção e envolvimento nesses grupos. Ou seja, o que ele está dizendo é que o juiz até pode ter uma orientação política, pode fazer parte de algum grupo político. A questão é que tem que ser de forma comedida, de forma sem comprometer a isenção dele nos julgamentos, né? Sem prejuízo do segredo das deliberações, os juízes têm que respeitar a confidencialidade nas relações de trabalho na Corte Federal. Então, ou seja, não pode falar sobre os casos. Ouviu o Gilmar Mendes? O Gilmar Mendes, a cada 3 coisas que ele fala, 4 é sobre algum caso que ele ainda vai julgar ainda. E já dizendo que o Bolsonaro está condenado, que o Bolsonaro deu golpe, que não sei o que lá. Os juízes da Suprema Corte Constitucional garantem a sua disponibilidade, bem como sua presença pessoal na Corte, garantindo que eles podem fazer suas tarefas judiciais de forma expedita, né, de forma célere, né? Ou seja, isso aqui é tranquilo, ou seja, os juízes têm que estar disponíveis lá na Corte, né? Os juízes da Corte Constitucional precisam exercitar a moderação, né, no que tange a crítica a outras opiniões ou visões legais. Isso se aplica, em particular, a decisões da própria Corte, mas também em relação a outras cortes domésticas, estrangeiras e internacionais. Então, ou seja, o que está dizendo aqui é que um juiz não deve sair criticando um monte de decisão de outros juízes e coisa e tal. Isso eles tendem a não fazer no STF, isso é verdade, até por questão de corporativismo, mas volta e meia a gente viu isso aí, né? O pessoal criticando o Fux, por exemplo, muitas críticas, uma coisa que não deveria acontecer, segundo o Código de Ética alemão. Os juízes da Corte Constitucional apenas podem aceitar presentes e benefícios em contextos sociais e apenas dentro do limite que não pode jogar dúvidas sobre a sua integridade pessoal e independência. Isso aqui eu achei pouco, tá? Porque a verdade é a seguinte, o Toffoli vai falar, não, mas eu ganhei a viagenzinha para Lima, no Peru, lá, isso aí não me comprometeu, não. Isso aí não colocou nenhuma dúvida sobre o meu julgamento, eu sou completamente isento e não sei o que lá. E todo mundo sabe que não, né? A imagem que ficou é a pior possível. Aqui, ó, fala sobre ter atividades não judiciais, ou seja, seria cursos, né? Dar palestra, esse tipo de coisa, né? Elas não podem afetar a performance das tarefas judiciais. Isso se aplica a publicações acadêmicas, discursos, falas e coisa e tal, participações em eventos e outras viagens. Ou seja, não pode parar o STF para fazer Gilmar Palusa. Os juízes da Corte Constitucional só podem aceitar remuneração para dar palestras e por participar em eventos e publicações se e até extensão que isso não comprometa a reputação da Corte e não jogue dúvidas sobre a independência, imparcialidade, neutralidade e integridade dos membros da Corte. Ou seja, não poderia nunca aceitar uma palestra num evento que é patrocinado por empresas que têm interesse em alguma decisão, né?
e devem declarar tudo que receberam nessas palestras. O organizador pode bancar a viagem, acomodação e refeições, mas isso tudo tem que estar descrito, tem que estar descrito exatamente quanto foi que o ministro recebeu, né? E aqui, inclusive, tem aqui ó, a tabela de informações de todos os juízes em 2024, dizendo quanto que eles receberam de cada uma das palestras. Você já imaginou ter isso aqui no Brasil? Aqui, vamos ver como é que está esse negócio aqui. Uma tabelinha dizendo quanto cada juiz recebeu de viagem e curso. Aqui, ó, tem cada juiz dizendo aqui o juiz e quanto que recebeu e por que recebeu, quanto é que foi, não sei o que lá, e tem os outros anos aqui todos para você verificar também. São quantos juízes que tem lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 juízes. É porque pode ter algum que saiu e depois voltou, né? Participação em conferência, teve só um aqui, ó, para você ver, né? Aqui, ó. Quando estiverem em eventos de qualquer tipo, os juízes da Corte Constitucional devem garantir que o tipo de evento é compatível com a dignidade do cargo e com os princípios gerais do governo e que exercem suas dúvidas, a reputação da Corte também. Tá vendo, Toffoli? Viajar para ver jogo do Palmeiras com um advogado do réu, tá fora disso daí, né? Os juízes não devem dar opiniões de especialistas em questões constitucionais, nem devem fazer previsões sobre o resultado de casos que ainda podem ser julgados na corte e que podem ser decididos num futuro previsível, né? Ou seja, não fale sobre casos que estão... Viu, Gilmar Mendes? Não se fala sobre casos que estão para ser julgado. Quando interagindo com a imprensa, os juízes da Corte Constitucional devem garantir que a natureza das suas declarações e o formato em que elas aparecem seja compatível com seus deveres, a reputação da corte e a dignidade do cargo, né? Conduta depois do final do termo, ou seja, quando eles deixam de ser ministros, tem também casos, eles não podem, depois que deixar de ser ministro, continuar falando merda, né? Depois do fim do seu mandato, os juízes da Corte Constitucional devem exercer restrição, né, na confidencialidade e nas declarações e nas condutas no que se refere a assuntos da Corte. Depois do fim do seu período, os juízes da Corte Constitucional não devem se envolver em assuntos legais que foram sujeitos ou procedimentos enquanto eles estavam na Corte Constitucional. Caramba, é o caso clássico do Lewandowski, né, que saiu da corte para ser ministro da Justiça o tempo todo interagindo com a corte de novo, né? No primeiro ano, depois da saída da Corte Constitucional, os juízes devem evitar dar consultoria em áreas que eles participaram na corte. Então eles podem, a partir daí, eles devem continuar se restringindo em representar qualquer um naquela corte depois de deixar o ofício, né? Ou seja, eles não podem ser advogados de alguém que vai atuar na própria Corte Constitucional. E aqui tem mais algumas coisas que podem da evolução do próprio Código de Conduta, né? Tem um resumo que o Hélio Telho fala aqui, que eu acho que resume bem aqui nessa história, né? Os 4 mandamentos, que seria um resumo dos pontos principais daquele documento ali. O documento todo, vocês sabem, eu tenho colocado aqui na descrição do vídeo, tem o link de cada uma dessas abas aqui, então se você quiser ler você mesmo o documento todo, está aqui, né? E ele fala o seguinte, imagem é tudo, o juiz não pode fazer nada, nem mesmo na vida privada, que coloque em dúvida a sua neutralidade. Se parecer suspeito, já está errado. É o caso, né, da mulher de César, que não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta, além de ser honesta, né? Boca fechada, críticas públicas a colegas ou decisões de outros tribunais, aquele ponto que a gente falou ali, exige moderação e contenção. O debate acontece nos autos, não na imprensa. Ih, rapaz, o Gilmar Mendes tem um troço com isso aqui. O Gilmar Mendes não consegue se conter. A fantasia de palpiteiro geral da República também não lhe cai bem, né? Pois é, exatamente. Presentes, basicamente proibidos. A integridade não pode ter preço e coisa e tal. Mas aí que tá, né? Ele fala que desde que o presente não comprometa a coisa, né? Fala sobre palestra também. Participação política não é vedada, mas existe uma reserva extrema. O juiz não pode virar militante partidário, coisa e tal, mandar recado pela imprensa, negociar com partidos, influir em decisões políticas de outros poderes e coisa e tal. Isso nunca funcionaria no Brasil, cara, infelizmente. Acho lindo, acho maravilhoso. Acho que o STF ganharia muito com isso. Mas detalhe, não vai ser para o STF, vai ser para as outras cortes superiores, mas não para o STF, pelo menos no primeiro momento. É isso que o Fachin está querendo, né? Aqui, ó, ministros de tribunais superiores recebem por palestras de políticos cujos processos relatam. Isso é um caso óbvio que não deveria acontecer, né? Se um evento está acontecendo, esses eventos todos aí do Gilmar Palusa e não sei o que lá, se tem alguém que tem ação no STF patrocinando esses eventos, não deveria haver o evento.
Aí o pessoal, sabe o que o pessoal fala? Ah, mas todas as empresas no Brasil têm ações na Suprema Corte. Isso é um outro problema que precisa ser resolvido, porque a verdade é que a Suprema Corte aqui no Brasil se mete em tudo, né? Então eu acho que então se não tem, então não tem que ter evento nenhum, não tem que ter palestra nenhuma, porque no momento que tem alguma empresa que é ligada a ações, é inválido de qualquer forma, né? E aí talvez o pessoal do STF se lembre de que precisa recolher o seu poder, tolher o seu poder, diminuir o poder, não interferir em absolutamente todos os casos no Brasil, porque realmente acaba acontecendo isso, né? Todas as empresas no Brasil têm caso no STF, praticamente quase todas as pessoas no Brasil têm caso no STF daqui a pouco, né? Aqui, ó. Aqui eles falam um pouco também sobre isso daqui, mas aqui eles falam muito pouca coisa, né? E a Transparência Internacional acredita que o centrão do judiciário resistirá ao código de conduta no STF. Ou seja, embora o Fachin queira implementar isso daqui, o pessoal está dizendo que o centrão do judiciário vai resistir a isso. O que é o centrão do judiciário? A galera do judiciário é o corporativismo, né? Ninguém quer ser controlado. Todo mundo acha que é honesto e coisa e tal. Então eu também acho que vai acontecer isso. Acho pouco provável que mude alguma coisa com esse código de ética do Fachin, o que é uma pena. Seria uma coisa positiva no final das contas, embora muito disso daqui poderia ser resolvido. Adivinha como? Com o impeachment de ministro do STF, né, Fachin? Tá vendo como é que resolve o problema? Enfim, até a esquerda está criticando muito o Toffoli. Lembra, essa iniciativa do Fachin foi antes dessa viagem do Toffoli, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas é um caso que se encaixa muito bem, né? Após viagem em jatinho, o Toffoli tem o dever ético de deixar caso do Banco Master. E o ponto do Maierovitch aqui, como eu falei, mesmo que não tenha nada, mesmo que eles só foram conversando sobre escalação do time, não teve nada ligado a caso político relacionado, a caso judicial, não se falou do Banco Master, mas, cara, nessa situação realmente ficou impraticável a posição do Toffoli nesse caso. Ainda mais com o Toffoli botando todo o inquérito em sigilo e parando as investigações. Teve isso também, tá? As investigações foram todas suspensas pelo Toffoli até ele conseguir tomar pé do que está acontecendo no processo. Está tudo suspenso. Não se investiga mais nada no Banco Master. Olha o absurdo que é isso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.